Naquela terça-feira de final de verão em São Francisco, o ar estava impregnado com o cheiro persistente de café requentado e a ameaça de chuva, embora ela nunca tenha se concretizado. Helena trabalhava em seu pequeno estúdio como alguém afinando silenciosamente um instrumento caro. Vestia um moletom cinza, o cabelo preso com uma caneta barata, e 2 monitores banhavam a bancada que lhe servia de mesa com uma luz fria. A bancada estava coberta de papéis com margens sublinhadas e um post-it amarelo com a inscrição 60 Miss ou morra. No chão, um cabo Ethernet serpenteava pelo cômodo como uma trepadeira, passando por baixo do rodapé e reaparecendo ao lado do roteador, que esquentava como se estivesse respirando. Da janela, ela ouvia o rangido metálico de um bonde, e o sol, baixo no horizonte, projetava uma linha oblíqua na parede descascada. Na tela principal, um contrato de 186 páginas aguardava sua assinatura. Na tela secundária, gráficos de latência se moviam como um eletrocardiograma saudável. Ninguém lá dentro o chamaria de império. E ainda assim, cada pequeno detalhe parecia sustentar um 42º andar em uma torre que brilhava a quilômetros de distância. A banalidade do lugar era seu melhor disfarce. Uma cozinha com cheiro de torrada velha, um banquinho bombo e uma planta sofredora que sobrevivera a muitas madrugadas. Helena conferiu o valor da transferência bancária pela última vez, aquele valor que muitos repetiriam como um mito, que apareceu em sua tela nítido e preciso: 340 milhões de dólares dos Estados Unidos, pronto para ser transferido com um único clique. O departamento jurídico havia lhe enviado uma mensagem no Slack sobre o selo eletrônico. O financeiro enviou confirmações com pontualidade metronômica. E ela, com os ombros cansados de horas ao teclado, respirou fundo, calculando o tempo entre as notificações. Quando seu telefone vibrou, não foi com o som habitual, mas com a sensação de um objeto caindo sem quebrar. O mercado despencou. Agora você está por conta própria. Era seu pai, acreditando estar falando do ápice de uma verdade que nunca lhe pertenceu, alheio ao fato de que a corda bamba que mantinha a família segura havia sido esticada por Helena durante 5 anos. Transferência após transferência, ela releu a mensagem, não para entendê-la, mas para aceitar que aquele dia já estava escrito há muito tempo. Sua vida dupla não caberia mais em um pequeno apartamento, ou em tanto silêncio. Ela guardou os minutos, piscou 2 vezes lentamente e abriu a pasta contendo os registros da vida real. O mapa secreto de como ela havia mantido em segredo uma casa que nunca quis admitir que estava pegando fogo. Durante anos, seu pai contara a história do fundo da família como se fosse uma brilhante epopeia de investimentos, daquelas que terminam com uma taça de vinho e a palavra visão nos lábios de todos. Dizia que sabia ler os mercados, que o acaso o recompensara por manter suas ações quando todos os outros vendiam. Helena ouvia em silêncio, com um sorriso domesticado, e às vezes assentia, como se abençoasse uma mentira conveniente. Ninguém suspeitava que esse fundo nascera de noites em claro, da venda prematura de ações e de um software que ela mesma escrevera para simular movimentos do mercado, de ações com nomes de empresas de fachada. Nem sua mãe, que ainda acreditava em milagres, nem seu irmão Diego, que se gabava de uma bolsa de estudos que jamais teria existido sem ela. Tudo isso importava pouco até aquele dia, quando a mensagem de seu pai chegou com o tom de um aviso divino. Em seu peito, algo entre orgulho e cansaço se contraiu, como se o oxigênio em um quarto sem janelas finalmente tivesse acabado. Marcos Tim, seu banqueiro em Nova York, foi o primeiro a ligar. Certa? Vasquez, seu pai entrou com um pedido de partilha de bens. Eu não sabia que a senhora queria manter-los separados. As palavras vieram em inglês, impecáveis, com aquele tom neutro de alguém que não quer magoar, mas sempre acaba magoando. Helena ficou sem palavras por um segundo, encarando as luzes do monitor como se elas pudessem lhe oferecer refúgio. Envie, ela conseguiu dizer, sabendo que o e-mail levaria menos de 5 minutos para chegar à tempestade familiar que já estava se formando. Quando desligou,
O eco da voz de Marcos pairou no ar como um leve chiado. Ela abriu outra janela, desta vez a câmera do laptop. Seu rosto refletido na tela parecia o de alguém que acabara de ter uma camada inteira de pele arrancada. Não havia lágrimas nem tremores, apenas uma serenidade que doía mais do que qualquer choro. Lá fora, o céu de São Francisco começava a se nublar. A primeira tentativa de contato veio de Diego. Ele não disse alô, apenas disse, com aquela mistura de surpresa e reprovação que só irmãos conseguem: "Que diabos você fez?" Helena ouviu o silêncio que se seguiu, repleto de respirações contidas, ecos em um quarto que ela imaginava luxuoso e confortável, graças ao seu próprio dinheiro. Então, ouviu sua mãe, ao fundo, sussurrando o nome do marido, como se pedir explicações fosse adiantar alguma coisa. Papai recebeu os documentos. Ele diz que tudo isso é culpa sua, acrescentou Diego. Naquele momento, um sentimento contraditório a invadiu, alívio e pânico. Ela ansiara por anos pela verdade, mas não assim, não transformada em munição emocional, queria explicar que fizera aquilo por amor, por medo de Veloz se desmoronar, mas entendia que qualquer palavra seria apenas ruído em meio a um colapso inevitável. Quando o pai atendeu o telefone, seu tom mudou. Era uma voz que tentava soar firme, mas o tremor denunciava a humilhação. "Foi você o tempo todo?" perguntou ele. Helena permaneceu imóvel, encarando a xícara de café vazia, como se, no fundo, pudesse encontrar a resposta que vinha evitando há anos. "Sim, pai. Tudo." Houve um longo silêncio, o tipo de silêncio que divide uma vida em duas. Então ele expirou como se o ar pesasse mais do que ele pudesse suportar. "Então, não fui eu quem salvou esta família", disse ele finalmente, e ela pensou em todas as vezes em que quisera ouvi-lo reconhecer seus esforços, mas não assim, não com reprovação e vergonha. Pela primeira vez, sua voz soou mais fraca que a do pai. Não por medo, mas por exaustão. A mãe falou em seguida, com a voz frágil como alguém dividida entre dois amores. "Filha, por que você não nos contou?" Helena fechou os olhos. A pergunta doía mais do que qualquer acusação. Como ela poderia explicar que fizera aquilo por eles, que seu silêncio não era desprezo, mas proteção? Ela se lembrou das noites em que pagou as contas médicas da mãe sob pseudônimos, inventando fundações inexistentes, e dos emales que enviava de contas falsas para que o pai acreditasse que os bancos confiavam novamente em sua visão financeira. Tudo aquilo fora amor, um amor sofrido, mas amor mesmo assim. "Porque eles não teriam acreditado em mim", respondeu ela, com a voz suave, porém firme. Do outro lado da linha, ninguém sabia o que dizer. A linha estava repleta de respirações e um murmúrio elétrico que parecia vibrar com a tensão dos anos não ditos. Depois de desligar o telefone, Helena sentou-se junto à janela, observando as luzes da cidade acenderem-se uma a uma, como se cada escritório no centro fosse um lembrete do seu próprio anonimato. Ela havia construído um império sem que ninguém percebesse. E agora que a verdade viera à tona, não sentia orgulho, mas uma estranha sensação de abandono. No reflexo do vidro, via seu rosto dividido entre duas realidades: a brilhante engenheira que criara a Avalanche Digital e a filha que ainda buscava a aprovação de um pai que nunca soube enxergar, além dos seus fracassos. São Francisco pulsava ao ritmo dos motores e das luzes de neon, e naquele ruído, ela encontrou um tênue, quase imperceptível, conforto. Pela primeira vez em anos, não tinha mais nada a esconder. Naquela noite, ele não dormiu. Abriu os relatórios dos últimos 5 anos, linha por linha, verificando cada pagamento enviado em nome de pessoas que já não se lembrava. Eram como fantasmas de uma vida paralela. Horizon Ventures, Pacific Leaf Holdings, Ennis Fund. Por trás de cada nome, uma quantia exata, uma intenção oculta. Em uma pasta separada, guardava os antigos emales do pai, nos quais ele se gabava para os amigos de ter voltado a ter sucesso nos mercados. Às vezes relia-os com ternura, outras vezes com raiva. Agora,
Todo aquele arquivo parecia um diário codificado da sua própria invisibilidade. Fechou o laptop e afundou no sofá. O cheiro de plástico e fios quentes impregnava o ambiente, e naquela atmosfera artificial sentiu uma estranha nostalgia por algo que nunca existiu de verdade. Uma família unida pela verdade. Na manhã seguinte, o telefone tocou novamente. Era Marcos mais uma vez, pedindo desculpas pelo mal-entendido. Ele disse que o pai dela havia solicitado o bloqueio das contas conjuntas, presumivelmente para analisar a origem dos fundos. Helena agradeceu educadamente, mas sua mente estava em outro lugar. Na torre, os funcionários da Avalan Digital começavam o expediente, alheios ao drama familiar que se desenrolava do outro lado do país. Do terraço do prédio, a vista da baía era uma serena linha de luz, mas lá dentro, tudo era turbulento. Ela pensou em cancelar suas reuniões do dia, mas decidiu comparecer. Se havia uma coisa que ela aprendera com a programação, era que os sistemas só se estabilizam se continuarem funcionando. Ela entrou na sala de conferências no 42º andar, com a mesma calma de quem atravessa uma ponte que sabe ser frágil. Os funcionários se levantaram ao vê-la. Alguns a cumprimentaram respeitosamente, outros com uma mistura de admiração e medo. Ela era a mulher que construiu do zero uma empresa que processava milhões de pontos de dados por segundo, mas que ainda preferia usar tênis e o cabelo preso casualmente. Enquanto falava sobre o novo acordo com uma multinacional europeia, sua mente divagou para outra conversa. Aquela que teria que enfrentar naquela noite com sua família. Sua garganta apertou, embora sua voz permanecesse firme. As telas exibiam projeções, porcentagens, crescimento. Nenhuma mostrava o lado humano, a história por trás do sucesso. Uma filha que se tornou invisível para que os outros não se sentissem inferiores. Após a reunião, ele se retirou para seu escritório particular. Uma sala silenciosa, com vista para a ponte Golden Gate, envolta em névoa. Guardava poucos pertences pessoais ali. Uma antiga fotografia de Diego quando criança, uma carta de sua mãe escrita durante a quimioterapia e uma caneta de prata que pertencera a seu pai. A mesma que ele usara para assinar o fechamento de seu restaurante antes de perder tudo. Ele a guardava como um símbolo de resiliência. Agora, parecia mais um fardo. Enquanto segurava a caneta entre os dedos, pensou em como algo tão pequeno podia conter tantas camadas de história. Era irônico. Ele criara sistemas capazes de sustentar impérios, mas não um que pudesse sustentar uma família. Lá fora, o sol rompia a névoa e o reflexo de seu rosto no vidro o fazia parecer alguém que acabara de renascer. Naquela tarde, no elevador, uma jovem funcionária a parou para agradecer por um programa interno de bolsas de estudo que Helena havia discretamente liderado. "Mudou minha vida", disse ela timidamente, sem saber que estava falando com a pessoa que o financiara do próprio bolso. Helena sorriu, acenando com a cabeça com aquela discrição habitual, que às vezes confundia modéstia com indiferença. Quando as portas se fecharam, ela respirou fundo. O reconhecimento anônimo a comoveu mais do que qualquer manchete ou estatística. Às vezes, pensava que esse anonimato era tanto seu refúgio quanto seu castigo. Nos corredores envidraçados e iluminados, seu nome era sinônimo de eficiência, mas ninguém conhecia a história por trás dele. Uma filha que escondia sua grandeza por medo de ferir o orgulho alheio. Naquela noite, ela responder a mensagem do pai, não com raiva, mas com calma. Escreveu que queria vê-las pessoalmente na casa da família em Palo Alto. Não para me justificar, mas para encerrar o assunto, acrescentou. No fundo, sabia que aquele encontro seria como um espelho impiedoso. Preparou-se para a viagem sem contar a ninguém na empresa, pegou um trem cedo e observou pela janela a paisagem urbana se dissolver em subúrbios organizados. Enquanto o trem seguia a viagem, ela ensaiava cada detalhe do que ser e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo de verdade. O medo de ser vista sem suas máscaras.
Se você chegou até aqui, provavelmente entende ponto que é esconder uma parte de si mesmo para evitar terminar um relacionamento amoroso. Me diga de onde você está lendo isso, eu adoraria saber. A casa dos pais continuava a mesma, com um gramado impecavelmente cuidado e o cheiro de madeira encerada que sempre a fazia lembrar de domingos falsamente tranquilos. Quando abriu a porta, uma mistura de alívio e confusão. Diego estava no sofá, olhando fixamente para a tela da televisão sem realmente vê-la. Seu pai, por outro lado, estava de pé perto da janela, com as mãos cruzadas atrás das costas e os olhos fixos no chão. A cena tinha algo de teatral, como se todos tivessem ensaiado seus papéis antes de sua chegada. Helena colocou a bolsa sobre a mesa e esperou que alguém falasse primeiro. Foi sua mãe quem quebrou o silêncio. Filha, você não faz ideia de quanto. Você desde que descobrimos tudo. Helena sorriu tristemente. Na verdade, ninguém sabia de nada ainda. O pai dela se virou para ela. Ele havia envelhecido mais do que ela se lembrava. Ombros caídos, um olhar cansado, uma dignidade ferida agarrada ao orgulho. Não precisávamos da sua caridade, Helena, disse ele com a voz contida. Ela o observou, sem responder imediatamente. Não era caridade, pensou ela. Era sobrevivência. Ela havia alimentado a ilusão de que ele conseguira a vida, porque sabia que sem essa ilusão, seu pai não teria resistido. Eu nunca quis o mil ralá, explicou ele. Eu só queria que ficássemos bem. Mas as palavras flutuaram entre eles como fumaça. Naquele quarto repleto de memórias, cada um se sentia um estranho para o outro, como se pertencessem a épocas diferentes, versões incompatíveis da mesma família. Diego quebrou o silêncio com uma sinceridade inesperada. Eu não sabia de nada, Helena, e agora não sei se agradeço ou peço. Ela olhou para ele e viu no irmão um menino que ela havia protegido dos atrasos nos pagamentos, das cartas de cobrança que ela escondia para não preocupá-lo. Você não precisa me agradecer, respondeu ela. Apenas entenda por que eu fiz isso. Diego assentiu lentamente, percebendo que por trás da história de sucesso da família havia uma mulher que se esgotou em silêncio para que ninguém mais precisasse fazê-lo. A mãe, com os olhos marejados, estendeu a mão para tocar o rosto dele. Você... Eu imaginava, murmurou ela, como se tivesse acabado de descobrir a própria filha. Seu pai, porém, não se moveu. Continuou encarando o chão, os lábios cerrados, a respiração presa. Helena se lembrou das vezes em que ele dissera que mulheres não entendem de negócios e de como aquelas palavras a feriram profundamente, a ponto de ela jurar, provar que ele estava errado, sem dizer uma palavra sequer. Eu não queria competir com você, pai, disse ela, com a voz trêmula. Eu só... seguros. Então ele ergueu o olhar. Havia algo quebrado, mas também humano, em sua expressão. E estamos, respondeu ele, mais para si mesmo do que para ela. Não havia orgulho naquela frase, mas uma rendição silenciosa que, para Helena, soou como uma reconciliação incompleta, mas suficiente para mantê-la respirando. A conversa se estendeu noite adentro. Sua mãe preparou chá, um pequeno, mas significativo gesto de reconciliação, e o serviu nas xícaras que sempre reservava. Importantes, Helena falou sem drama, relatando como construiu a avalanche digital de seu apartamento, como cada passo adiante foi um ato de resistência e não de ambição. Contou que dormiu ao lado do servidor nos primeiros meses, que vendeu seu carro velho para pagar uma licença de software e que frequentemente chorava em frente à tela, sem saber se conseguiria. Sua voz embargou ao se lembrar dos anos em que ninguém perguntava por ela, convencidos de que ela ainda estava procurando. Estável. Pela primeira vez, sua família a ouviu de verdade, não a filha silenciosa, mas a mulher que construiu um império sem testemunhas. Quando terminou de falar, o pai levantou-se lentamente e aproximou-se da mesa. Pegou a xícara nas mãos e, com um longo suspiro, disse: Não sei como me desculpar por não ter te visto antes. A frase soou estranha vinda dele, como se pertencesse a outro idioma,
mas naquele momento bastou. Helena olhou para ele com uma mistura de ternura e exaustão. Metade da vida por esse reconhecimento, e agora que o tinha, sentia-se mais livre do que feliz. Diego levantou-se e a abraçou por trás, sem dizer uma palavra. A mãe sorriu, e por um instante, a casa pareceu um lar novamente. Lá fora, o vento sacudia as persianas como se aplaudisse a tentativa deles de recomeçar. Nos dias seguintes, algo mudou na dinâmica familiar. As mensagens do pai já não tinham o tom de ordens ou conselhos, mas sim de curiosidade. Ele perguntava como a empresa, o que significava computação em nuvem, e se tudo podia mesmo ser armazenado no ar. Helena respondia pacientemente, e embora por vezes percebesse a sua perplexidade, também notava um respeito renovado na sua voz. A mãe começou a enviar-lhe receitas por e-mail, como se quisesse compensar o tempo perdido com pequenos gestos. Até Diego começou a oferecer-lhe ajuda, pedindo conselhos sobre os seus projetos, e pela primeira vez, as conversas entre eles não giravam em torno do que dela, mas sim do que poderiam construir juntos. Certa tarde, enquanto revisava os números finais antes do IPO, Helena se surpreendeu ao ver uma mensagem inesperada do pai. Sua mãe disse que você estará em Nova York para o IPO. Queremos estar com você. Era uma frase simples, mas repleta de reconciliação. Ela levou alguns minutos para responder, deixando o peso das palavras a envolver. Esses pequenos milagres, menos aqueles que não viram notícia, mas curam feridas, são os que importam. A viagem a Nova York foi diferente de todas as outras que ela já havia feito. Ela não estava mais sozinha, escondida atrás de um pseudônimo ou de um nome corporativo. Desta vez, sua família estava com ela, e cada passo que davam pelas ruas iluminadas de Manhattan tinha o sabor de uma vida reconquistada. No hotel, sua mãe não parava de olhar pela janela, maravilhada com os táxis amarelos e os letreiros de neon. Nunca imaginei estar aqui com você. Assim, repetia. Helena, silêncio, saboreando aquela inocência recém-descoberta. Diego estava ocupado conferindo a agenda de eventos, enquanto seu pai, sempre elegante, tentava parecer calmo, embora seus olhos denunciassem seu espanto. Por dentro, Helena sentiu uma mistura de euforia e paz. O mundo finalmente a veria, e desta vez ela não precisaria se esconder. O dia do IPO amanheceu com um céu azul quase irreal. Em frente ao prédio da Nasdaq, telões gigantes exibiam o logotipo da Avalon Digital e o nome em letras brancas sobre um fundo azul. Ela caminhou até o pódio, acompanhada de sua família, sentindo a pulsação da multidão e o murmúrio dos jornalistas. Por um instante, lembrou-se da pequena cozinha em São Francisco, do cheiro de café frio, do post-it amarelado e da planta murcha na janela. Tudo aquilo fizera parte da jornada. Quando o relógio bateu 9h30, o som do sino inaugurou um novo capítulo. O preço das ações disparou e as câmeras capturaram o momento em que seu pai, murmurando: "Agora, o mundo saberá quem você é." Helena sorriu, não pela fama, mas pelo reconhecimento de que mais precisava, o de sua própria família. Após a cerimônia, a imprensa a cercou com perguntas sobre números, estratégias e crescimento. Helena respondeu profissionalmente, mas sua mente estava em outro lugar, no abraço do pai e nos olhos marejados da mãe. Enquanto os flashes das câmeras piscavam, ela percebeu Diego a observando de lado, com uma mistura de orgulho e gratidão. Ele apresentava a todos como minha irmã, a fundadora, não a programadora, não a garota do computador. Essa definição simples tinha mais valor do que qualquer número na tela da Nasdaq. O sucesso público, tão ruidoso, contrastava fortemente com a calma que ela sentia por dentro. Naquela noite, eles comemoraram em um pequeno restaurante, o tipo de lugar que seu pai teria desprezado anos antes por sua falta de status, mas que agora parecia acolhedor e genuíno. Brindaram com
riram de antigas anedotas e se permitiram, pela primeira vez em muito tempo, falar sem máscaras. Helena observou sua família rir sob a luz suave e compreendeu que a verdadeira conquista não estava nos milhões arrecadados, mas naquele momento de paz compartilhada. As feridas não haviam desaparecido, mas estavam cicatrizando. Quando seu pai ergueu o copo e disse: "A mulher que nos salvou sem pedir nada em troca", ela soube que aquela era a validação que esperara por toda a vida. Com o o frenesi da mídia diminuiu. A Valan Digital se consolidou como uma das empresas mais sólidas do mercado, e Helena começou a delegar tarefas para recuperar algo que havia esquecido: tempo pessoal. Ela se mudou para um apartamento com vista para o mar, sem servidores zumbindo ou cabos no chão, apenas o som das ondas e o aroma de café fresco pela manhã. Lá ela começou a escrever um livro, não sobre tecnologia, mas sobre silêncios, uma tentativa de entender por que o amor assume a forma de um segredo. Em cada página, uma lembrança de sua família vinha à tona: a voz de sua mãe, discussões com seu pai, o riso de Diego. Tudo ganhou um novo significado à luz da sinceridade. Sua história inspirou muitas pessoas. Jovens mulheres do mundo todo escreveram para ela, compartilhando como encontraram força em suas próprias sombras. Helena respondeu a cada uma pacientemente, lembrando-as de que a força nem sempre é gritada. Às vezes, ela é cultivada no silêncio. Em entrevistas, ela falava sobre a importância de construir sem precisar provar nada. E, embora muitos a chamassem de a engenheira invisível, ela sorria com o apelido. Invisível ela havia sido, sim, mas por escolha. Agora ela entendia que a verdadeira visibilidade não se trata de ser vista por todos, mas de ser reconhecida por aqueles que realmente importam. Com o passar dos meses, Helena percebeu que sua vida começava a se estabilizar em uma nova tranquilidade. A mídia ainda mas não mais com o espanto inicial. Agora a tratavam como parte do cenário das grandes figuras da tecnologia. No entanto, a fama não importava para ela. Sua maior conquista era poder visitar os pais sem ter que se esconder atrás de desculpas. Compartilhar um jantar tranquilo, sem discutir dinheiro ou negócios, e ver sua mãe rir sem nenhuma preocupação no mundo. Às vezes ela pensava que toda a jornada, menos as noites em claro, os anos de silêncio, o medo constante de ser descoberta, menos tinha. Complicado para voltar para casa, mas ela entendia que alguns caminhos só se completam quando você ousa parar de se justificar. Um ano após o IPO, a Valan Digital comemorou seu aniversário na mesma torre onde tudo começara. A vista do 42º andar continuava a mesma, mas ela não. Enquanto os funcionários brindavam e o ar se enchia de luzes e risos, Helena foi até a janela e contemplou a cidade que se estendia até a Bahia. São Francisco, com seus fios, colinas e parecia refletir para ela uma versão mais serena de si mesma. Ela pensou em seu pai, que agora se gabava dela com um orgulho quase infantil, e em sua mãe, que havia recuperado a saúde. Ela sorriu. Finalmente entendeu que não havia perdido nada por se esconder por tanto tempo. Simplesmente estava esperando o momento certo para ser vista. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e as luzes da torre se apagaram, Helena ficou sozinha diante do vidro. Ao longe, o reflexo da ponte. Uma linha de código ainda sendo escrita. Ela tirou do bolso a velha caneta de prata do pai e a colocou sobre a mesa. Não o fez por nostalgia, mas como um gesto simbólico de encerramento. Ela carregara aquela história por metade da vida e finalmente podia deixá-la ir, sem medo. Olhou para o horizonte e pensou que talvez a verdadeira maturidade não venha com o triunfo, mas sim quando não precisamos mais esconder a nossa verdade. De volta à casa, ela ligou a cafeteira e abriu não para trabalhar, mas para escrever o capítulo final do seu livro. Deu à página o título de O que Resta Depois do Silêncio. Começou descrevendo como a solidão pode ser um refúgio, mas também uma prisão. E como o amor, quando vivido sem orgulho, tem o poder de transformar até mesmo
a vergonha em ternura. Enquanto escrevia, uma nova notificação surgiu no canto da tela. Uma mensagem de Diego com uma foto da família e o texto "finalmente todos juntos". Helena sorriu, fechou o computador. Alterações. Não havia necessidade. A história já estava completa, e o que viria a seguir seria pela primeira vez apenas a vida.